Olá pessoal, bom dia! Bom gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2 de História dessa semana. Pessoal, como já é de costume nas minhas aulas, eu sempre gosto de dar uma revisada bem rapidinha no assunto que a gente passou na aula anterior para a gente se situar. Só um segundo, gente. Para você, deixa eu só ajustar aqui. Para você que perdeu a aula passada, procurem nos vídeos, porque sem ela você vai ficar perdidaço no assunto. Caso já tenha visto, então fica aqui mesmo e vamos para o assunto. Pessoal, aqui na aula passada, só um instante. Na aula passada, nós demos introdução ao assunto. Só um instante, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Não reparem os erros de gravação não, viu? Aqui é tudo no improviso, mas tá dando certo. Nós fizemos uma relação entre linha do tempo. Trouxemos uma linha do tempo e delimitamos cada período da história. Falamos, deixa eu colocar aqui minha caneta. Falamos sobre pré-história, falamos sobre Idade Antiga, falamos sobre Idade Média, falamos sobre Idade Moderna, falamos sobre Idade Contemporânea. As setas estão um pouquinho feias, mas tá dando para entender o que é que eu estou querendo falar para vocês, né? Falamos que a Idade Média é todo o período que antecede a escrita, então se alguém disser que os dinossauros fazem parte da Idade Média, não, gente, perdão, a pré-história é todo o período que antecede a escrita, então se alguém lhe disser que os dinossauros fazem parte da nossa pré-história, fazem sim, porque estão presentes no período que antecede a escrita. Falamos também de Idade Antiga, que acabou, né, que começou com a invenção da escrita e finalizou com a queda do Império Romano, né? A gente está vendo ali uma questão mais relacionada ao Egito, mas é a questão de toda essa expansão que teve o Império Romano do Ocidente e também do Oriente. Falamos de Idade Média, né? Que é que a gente ainda vai continuar falando hoje, mas falamos um pouco sobre a Igreja na Idade Média, que aliás é o nosso assunto de hoje. Falamos um pouco sobre feudalismo, que vocês entenderam realmente como é que se dá esse processo. Relacionamos esse processo com o nosso dia atual, o nosso estilo de vida atual, que é mais relacionado a prefeitos, vereadores, governadores, senadores, presidentes. Falamos de Idade Moderna, né? Realmente relacionamos isso com a força dos reis, dos impérios, de tudo que surgiu naquele período. E posteriormente demos um exemplo sobre Idade Contemporânea, né? Que é o período que estamos vivendo neste momento. Que Idade Contemporânea começou, né, a partir de 1979, com o início realmente, o start dessa idade é a Revolução Francesa, que vem lá das ideias iluministas, que depois a gente vai ver, né? Também relacionamos, deixa eu apagar aqui, estou arriscando mais. Pronto, estou apanhando aqui, mas estou indo. Falamos um pouco também sobre a transição da Idade Média para a Idade Contemporânea. Como é que se deu esse período, em que ano ocorreu, o que foi a Alta Idade Média, o que foi a Baixa Idade Média. Trouxemos todos esses significados para fazer relação com o nosso assunto. Falamos também bastante sobre o feudalismo. Vocês me perguntaram, né, professor, como é que eu posso classificar feudalismo? E eu disse para vocês o seguinte: a gente pode classificar feudalismo como? Feudalismo é um termo usado para organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Só isso. Esse conceito explica a estruturação da sociedade europeia ocidental e a organização que ela representa que existiu naquele período, que era em sua forma clássica, que ocorreu ali nos séculos no século XI e no século XIII, né? Entre esses períodos aí. Tudo isso é aproximado, tá, gente? É muito difícil delimitar realmente onde começou e onde terminou o feudalismo. Então a gente aproxima a data para não cometer tantos erros. Falamos aqui, né, sobre a relação entre o senhor feudal e o camponês que morava em suas terras, né? Falamos que ele realmente não era um escravo, mas trabalhava tanto, recebia tão pouco que era um trabalho quase escravocrata, certo? Falamos que
toda a produção que, por exemplo, eu até citei o exemplo, né, que a pessoa que morava nas terras de outra, toda a produção que ela conseguia, ela tinha que pagar tanto tributo que para ela ficava tão pouco. Esses tributos eram corvéia, talha, banalidade. Então, quando se pagava tudo, não ficava com nada. É igual sua mãe aí no final do mês. Quando ela pega o salário, paga todas as contas, paga tudo, ela não fica com quase nada. Aí, de repente, acaba o gás, aí vai o dinheiro todo embora. E aqui, gente, a gente vai dar início ao assunto realmente, propriamente dito dessa aula, que é a igreja na Idade Média. Como eu falei para vocês, nesse momento eu vou falar para você que é muito religioso, que é muito voltado para essas questões religiosas, que você se desligue um pouco da sua religião nesse momento. Esqueça que você acredita em alguma coisa e foque só no assunto, tá bom? Se desvincule, esqueça de tudo, foque só no assunto. Igreja na Idade Média. Temos aqui uma pequena definição, depois eu vou explicar mais para vocês. Igreja católica era dona de grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir decisões do poder secular, né? Poder máximo. A igreja também elaborava a construção ideológica, que justificava as desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela e abraçada pela nobreza, os servos cumpriam seu papel por uma designação divina. Olha que estranho, né? Falar de igreja e falar de coisas relacionadas a que Deus fez você pobre e você vai ter que ser pobre. Que Deus fez você rico e você vai ter que ser rico. Então, muitos pensamentos que a igreja tinha e disseminava naquele momento trazia como ideologia a não evolução das pessoas. Nasce pobre, morre pobre. É muito complicado falar nesse período sem magoar algumas pessoas, porque as pessoas não entendem, né? Então, não se situe nesse momento da história. Você vive em outro período, as coisas agora são outras. Desvincule seus pensamentos e foque só no conteúdo. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo sublinhar. Só um instante. A igreja fazia... eu não quero risco, eu quero o marca-texto. Agora como é que eu apago esse risco? Ah, consegui. Agora deixa eu botar o marca-texto. Pronto, eu vou sublinhar isso aqui tudo. Depois eu vou explicar para vocês. Tô igual vocês marcando matéria importante, hein? Marco o texto inteiro. Eu também faço bastante isso. A igreja também elaborava uma construção ideológica. E o que isso quer dizer, professor? Quando se fala em construção ideológica, o que é que eu estou querendo falar? Construção ideológica quer dizer que são, vamos dizer que são uma espécie de leis em que eu falo o que é correto e o que é errado e você tem que seguir porque essa é a ideologia que eu te passei. Então, se eu disser, olha, você tem que estudar das 7 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 8 da noite. Dizer, professor, mas eu não consigo. Eu falo, cara, essa é minha ideologia. Ou tu segue ou tu desiste de seguir. Então, é difícil seguir uma ideologia dessa maneira, né? E ao longo dos tempos, as pessoas começaram também a achar muito difícil de seguir a ideologia da igreja. Então, do meio para o final da Idade Média, a igreja começou a decair, porque as pessoas começaram a duvidar de certas atitudes que a igreja estava tendo naquele momento. Deixa eu apagar aqui meu marca-texto. Nesse período, todo esse pensamento que a igreja disseminou e colocou naquele pessoal, criou uma sociedade estamental. Em que a definição de sociedade estamental diz o seguinte, depois eu vou dizer para vocês um resumo bem fácil, mas a definição diz isso. A sociedade feudal era estamental, isso era, dividida em classes e funções muito bem definidas, na qual a ascensão era bastante difícil. A ascensão, você deixar de ser pobre, por exemplo, era muito difícil. Nela existiam 3 grandes classes sociais, que a gente já vai falar, né? Que é o clero, a nobreza, e depois, daqui a pouco a gente fala. Sociedade estamental, gente, eu gosto de classificar dessa maneira. Eu queria escrever aqui, mas eu acho que vai ficar tão bagunçado que eu não vou escrever, não. Sociedade estamental
É simples. Como está, fica. Estamental. Está, fica. Se você é pobre, você vai morrer pobre. Seu filho vai morrer pobre. Seu neto vai morrer pobre. Se você é um nobre, você vai morrer nobre. Seu filho vai morrer nobre. Seu neto vai morrer nobre. Por quê? As classes não... Tem até ali, ó. A ascensão social era bastante difícil. A não ser de vez em quando o rei pegava um camponês e trazia ele para dentro do seu castelo e dizia, ó, você a partir de agora ganhou um título de nobreza. Mas era muito, 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 muito raro isso acontecer. Então, sociedade estamental, como está, isso, fica. Vamos lá? A gente tem até a imagem aqui, né, de um pequeno exército aqui com algumas bandeiras de alguns reinos. Eu trouxe só para vocês lembrar que nesse período, aqueles filmes que vocês assistem, né, de cavaleiros, por exemplo, o que mais? O filme aquela série dos Vikings, não sei se vocês já viram, estão todas relacionadas a este período. E os filmes não são reais, tá? Mas tratam de situações que realmente aconteceram. Envolvidos, né, em muita mitologia, em algumas coisas, mas aconteceram. Aqui a gente tem uma relação entre clero, nobreza e camponês. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tela em branco aqui para fazer aqui um desenho para vocês. Se fosse com pincel era mais fácil. Aqui, gente, minha letra sempre vai ficar péssima, já não é essas coisas, e sempre vai ficar pior porque é na tela do celular, aí é muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui só para vocês entenderem. Nós temos aqui uma pirâmide social. Vou fazer aqui uma pirâmide social, dividida em 3 camadas, em que nela nós temos 3 estabelecimentos não, né? Mas 3 classes que fazem parte, certo? Deixa eu colocar aqui em outra cor, verdinho. Em cima nós temos a nobreza. Eu vou colocar só um NO, porque eu não vou conseguir copiar aqui direito. No meio, vou colocar aqui em outra cor, nós temos vou colocar em roxo. Nós temos o clero, vou colocar um C e um L. E lá embaixo nós temos os camponeses. Vou colocar aqui, ficou em roxo também, né? Vou colocar em vermelho porque são os que mais se ferram. Nós temos os camponeses. Então entenda essa pirâmide social em quem está aqui em cima, raramente, impossivelmente vai descer. Quem está embaixo pode ser que um dia suba, Quem está no meio pode ser que um dia suba, mas quem está lá em cima, esse não desce. Então entenda, essa sociedade estamental, gente, até que ficou um gráfico bem bonitinho, né? Não ficou perfeito, mas deu para vocês entenderem. Então, quem está no gráfico na parte de cima, não vai descer. Quem está embaixo, não vai subir. Pode subir? Pode, mas é muito difícil. Então, vamos ver aqui a definição de cada um desses termos. Nobreza, classe privilegiada, eram os ricos. Detentora de muitas terras, que tinham como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. Foi o que eu falei para vocês na aula passada, né? Que o rei colocava os camponeses na terra dele, e em troca dava proteção, mas explorava o serviço servil deles. Clero, membros da Igreja Católica. Olha só, sempre acima, beirando ali a nobreza, né? Quando tinha funções que era até superior à nobreza, né? Fazendo ali decisões realmente que diziam como é que a sociedade deveria agir. Cumprindo, né, funções religiosas, também eram a classe privilegiada, uma vez que a igreja detentia riqueza, poder e terras. Entenda, nesse período quem tinha terra tinha tudo, porque realmente era um marco. Hoje em dia não, né? Você pode ser muito rico e ter pouca terra, e ter muita terra e ser pobre. Pode sim, mas nesse período não, quem tinha muita terra era rico. E a igreja detentia a maior parte das terras, tendo rivalidade ali com a nobreza, certo? Camponeses, era o coitado dos pobres. Grupo empobrecido, que sustentava a sociedade feudal. Olha que injustiça. O grupo que sustentava a sociedade feudal era o mais pobre.
Hoje, na nossa sociedade atual, a classe trabalhadora que sustenta todo o sistema, muitas das vezes também não é a mais valorizada, não. Seu trabalho pagava por altos impostos. É uma tristeza. Religião em declínio. A partir desse momento, a população disse: ei, vem cá, por que a igreja tem tanto poder, hein? Por que a gente tem que acreditar que Deus nos fez pobre e a gente tem que ser pobre, hein? Por quê? Começaram-se os questionamentos. As pessoas começaram a botar a mão na consciência e dizer: ei, parou, peraí, eu também posso. Eu posso ser rico se eu quiser, eu tenho 2 braços, 2 pernas do mesmo jeito dele. Eu sou uma pessoa igual a ele. Então eu quero também ascender, né, a subir na minha vida pessoal. Então a igreja está errada. Então, em meio a muitas transformações sociais pelas quais a sociedade vinha passando, acabou prevalecendo a fragmentação dos cristãos. Naquele período, todo mundo era cristão. Mas chegou-se um ponto que as pessoas começaram a se afastar da igreja por não acreditar mais em certas coisas. Vieram muitas pessoas para criticar realmente as formas que a igreja tratava as coisas. E assim, Martim Lutero trouxe 95 teses e escreveu todas, criticando a hegemonia da igreja. Porque nesse período, gente, assim, é uma coisa bem complicada. Existia, por muito tempo, a venda de indulgências, que seria o quê? Por exemplo, pedaços da cruz que Jesus foi crucificado, pedaços do céu. Olha a viagem que os caras estavam falando. Pedaços do céu, do paraíso, pedaços do tecido que envolveu Jesus Cristo na sua morte. Então, assim, você que era da nobreza, imagine, você é um ricão, fez muita merda. Meu Deus, você fez muita coisa. A igreja disse: olha, fulano, você não tem mais jeito. Sabe que a única coisa que pode te salvar? Um pedaço do paraíso. Você vai me dar 90% dos teus bens e você vai ter um pedacinho do céu garantido. Na terra, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. O paraíso está garantido. Dizer: opa, então vamos lá. Todo mundo começou a comprar pedaço de cruz, pedaço de tecido que pertenceu à vestimenta que envolveu Jesus, pedaços do paraíso, e as pessoas começaram a entender: caramba, não faz sentido isso nenhum. Então, a hegemonia da igreja começou a perder muita força, porque imagine a seguinte frase, né? Existe um historiador que diz que foi vendidos tantos pedaços da cruz de Jesus Cristo que dava para fazer a Arca de Noé. Então, é muito complicado falar sobre esse período sem se sentir um pouco, né? Sei lá, a gente se sente na situação e imagina o quanto esquisito era comprar um pedaço do paraíso, por exemplo. Nós falamos bastante, né, sobre igreja, sobre Idade Média e como isso influenciou na formação das monarquias. Todo período, deixa eu só subir aqui um pouquinho, todo período está relacionado entre si. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Eu espero que tenha ficado claro para que vocês entendam. A formação das monarquias se deu principalmente pelo declínio da igreja, que tinha muitas terras, pelo declínio do feudalismo, pelo declínio entre essa relação de nobre e camponês. Então, essa formação vem muito desse período, realmente mais relacionado na região ali da Europa, né? Portugal, Espanha, esses países ali, enfim. Nesse momento, a gente teve um crescimento muito forte do comércio, né? A riqueza deixou de ser obtida apenas pela terra de posse. Quem é que tinha muita posse de terra? Isso, a igreja e a nobreza. Então, naquele momento, você conseguia se tornar rico. Olha só, aquela sociedade estamental estava se destruindo, estava na hora de vencer. Então, as pessoas começaram a entender que a partir do comércio também dava para enriquecer e se tornar um nobre, mesmo sem ganhar o título de nobreza da nobreza, obviamente. Fuga em máxima dos feudos. Feudos é onde o pessoal, né, morava, por isso que se chama feudalismo, porque eles moravam nos feudos, enfraquecendo mais o poderio senhorio. O que adianta ele ter terra se não tinha ninguém morando? Quem é que ia produzir para ele? Quem é que ia cuidar para ele? Então isso só favorecia que os bandidos chegassem lá e neles. Falamos também bastante sobre aqui o fortalecimento das monarquias.
Olha só, para os novos comerciantes, né, que saíram dos feudos e agora estão vendendo coisas, era interessante que houvesse um soberano forte, preste atenção, pois com a fragmentação do poder, cada feudo tinha uma próprias leis, moedas, tarifas, tributos, coisa para eles pagarem, né, idiomas diferentes. Então era muito legal que todos se juntassem, né, isso na visão dos comerciantes, para que ficasse uma coisa só, como se fosse uma espécie de país. Aqui nós temos algumas monarquias muito fortes desse período, em que vocês podem dar uma pausa e olhar bem aí, ó. Sacro Império, Reino da Hungria, Príncipe de Kiev. Então, olhem depois com mais calma aí pra gente não ficar se prolongando muito só vendo um mapa, tá bom? Isso aí fica mais pra geografia. Deixa eu ver se passa aqui. E é isso. Pessoal, eu espero mais uma vez que vocês tenham entendido, que tenham compreendido o assunto, que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar visualizando, respondendo quando for possível. E é isso, pessoal. Até a próxima.